Uma boa noite a todos. Esse é o seu Momento da Fé e aqui é o pastor Eliomar, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma vez te informando, nós estamos localizados ali na Praça José Augusto Neves, 140A, bairro Rio Grande, na cidade de Diamantina. Você é o nosso convidado. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui nesse momento tão precioso, especial. Estou muito feliz pela oportunidade, um privilégio que Deus tem nos dado de anunciar a sua palavra, a sua mensagem a vocês que estão nos ouvindo. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 81. Eu estarei fazendo a leitura do versículo 13 ao 16 e gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de ouvir o Senhor. Ouvir a voz de Deus. Isso diz respeito à fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: Tomara me escutasse o meu povo, tomara Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor o adulariam e a sorte deles seria eterna. E eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha eu te saciaria. Verdade é que em toda a Escritura nós descobrimos que Deus tem provisão para o seu povo. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que tem em abundância. Deus é um Deus que tem com fartura. O Deus das Escrituras é um Deus favorável, é um Deus abençoador. Mas por algumas vezes nós nos deparamos com situações que nos deixam a pensar. O que acontece quando o homem não desfruta deste bem, da parte de um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso? O que acontece quando o homem não desfruta deste bem da parte do Senhor? O texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo: quisera eu, ou tomara que o meu povo me escutasse, ou ouvisse a minha voz, ou atentassem para os meus ensinos, para os meus princípios. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui apenas para te chamar para mais próximo da realidade do texto e daquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, te ensinar. Eu lembrei-me de uma frase que me chamou muita atenção em uma certa época da minha vida, que diz o seguinte: muitas vezes as pessoas estão falando com Deus assim: Deus, abençoa os meus caminhos. E Deus está dizendo para essas pessoas: vem andar nos meus caminhos que já são abençoados. Eu creio nisso. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos, o caminho que eu lhes propus. Ah, se eles ouvissem a minha voz. Ah, se eles me obedecessem. O texto diz que Deus executaria favor a respeito desse povo Israel, que é o seu povo, o povo que nele crê, o povo que nele confia, o povo que nele espera. Ele executaria favor de tal forma que Deus ia cuidar daqueles que os perseguiam. Deus ia cuidar, o povo não teria que se preocupar com a perseguição.
O povo não teria que se preocupar com os seus inimigos, os seus adversários. O povo não teria que se preocupar com aqueles que lhes fazem o mal. Deus cuidaria de tratar com cada um dos adversários, dos inimigos do povo de Israel. E o texto chega a nos dizer uma verdade bastante forte. E algumas pessoas têm provado essa verdade. Deus diz o seguinte: se vocês ouvirem a minha voz e andarem nos meus caminhos, aqueles seus inimigos, eles vão chegar até vocês e eles vão ficar impressionados com o que eu estou fazendo na vida de vocês. O que eu tenho visto acontecer na história é que muitas pessoas, elas pedem perdão. Elas dizem, me desculpe. Porque quando Deus favorece o homem, tendo em vista que este homem se submeteu à vontade de Deus, a palavra de Deus diz que é possível que Deus venha reconciliar com este homem até mesmo os seus próprios inimigos. Tomara, se Israel me ouvisse, é uma exclamação maravilhosa, é uma exclamação que deveria nos chamar muita atenção nesta noite. E o final, o versículo 16 diz assim: eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Você teria provisão. Se vocês me ouvissem, andassem nos meus caminhos, vocês teriam provisão, vocês teriam alimento, vocês teriam todo favor. Eu vou pegar este versículo 13 e vou dizer um de lamento, porque eu creio que este tem sido a expressão exclamativa do texto. Que pena que vocês não me ouviram. Que pena que vocês preferiram os seus caminhos a meus caminhos, diz o Senhor. E essa palavra está muito forte no meu coração nesta noite. Os homens têm resistido à vontade de Deus. Existe uma resistência na natureza humana quanto àquilo que Deus tem proposto ao homem. E aí as pessoas se perguntam por que a vida tomou esse rumo? Por que as coisas chegou a este ponto, ou chegaram a este ponto? Deus está falando a respeito da dureza do coração do povo de Israel. Resistência. É ouvir a voz, mas resistir à voz. Essa palavra tem me chamado muito a atenção, porque na história do povo de Deus, nas Escrituras, como eu disse, Deus sempre foi um Deus provedor, mas nós percebemos na história bíblica que sempre houve um povo que se rebelou contra Deus. Um povo rebelde, um povo insensível, um povo de dura cerviz, de coração empedernido, um povo arrogante, prepotente, soberbo, independente, que acha que pode resolver as suas coisas sem direção de Deus, sem que haja aprovação de Deus naquilo que se faz. Isso tem sido o grande problema de uma geração inteira nos tempos que nós temos vivido. Essa tem sido a grande dificuldade de uma geração inteira. São pessoas que não ouvem a voz, e a voz é a palavra de Deus. O caminho
é o caminho proposto pelas Escrituras. O homem precisa ser vencido para vencer. Está na hora de levantarmos bandeirinha branca e dizer: eu me rendo. Porque nós não somos mais fortes do que Deus. E nós não podemos lutar contra aquilo que é mais forte do que nós. Eu vou citar 2 versículos nessa conclusão, que eles são bastante eficazes no que diz respeito ao Salmo de número 81. O primeiro deles é Isaías 1,19, em que Deus diz ao seu povo por meio da boca do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas por incrível que pareça, existe um povo que não quer. Você come o melhor desta terra se você quiser. E se você ouvir os princípios que Deus estabeleceu para você. Por isso, antes de fazer a oração final, eu quero citar um versículo de 2 Crônicas 7,14, em que Deus está dizendo a respeito de um povo. Quem sabe seja você pessoalmente, quem sabe seja a sua casa, quem sabe seja a sua cidade, quem sabe seja o seu estado, quem sabe seja o Brasil, quem sabe seja o mundo. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eis que eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a sua terra? Seria o seu coração que precisa de cura? Que está doente e precisa ser sarado? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se humilhar, buscar, orar, se converter dos maus caminhos, eu ouço a sua voz e saro a sua terra. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que tire-nos das nossas resistências. Eu creio que Deus quer curar muitas feridas. Existem traumas, a terra assolada, a terra sem provisão. Deus pode mudar este quadro, se nós, em vez de resistirmos à sua voz, nos humilharmos diante dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, soberano Rei do universo, Deus, Criador dos céus e da terra, provedor, eu peço ao Senhor neste instante que o Senhor encontre o mais profundo deste coração. Existem muitos traumas na alma do homem, são feridas, são marcas e cicatrizes que ao se mexer ainda doem. Pessoas que foram machucadas, mas há um chamado nesta noite para que não venha se lamentar depois não ter ouvido a tua palavra, para que não venha se dizer depois: se eu soubesse, eu não teria ido, eu não teria feito, eu não teria falado. Ó Deus, porque o sim não será suficiente mais tarde.
O tempo se chama hoje. E o Senhor cuida daqueles que ouvem a Tua voz e buscam andar nos Teus caminhos. Certamente o Senhor é fiel. Por isso a Ti nós rendemos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a nossa adoração pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.